Pode se apresentar. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um amigo da casa, é o jeito que eu me apresento, gosto bastante da casa. E hoje a gente vai falar sobre o Natal com Jesus. Obviamente que daqui 25 dias, todos nós, pelo menos a grande maioria, estaremos reunidos em virtude dessa data. E é interessante nós dizermos que no mundo, sempre os símbolos foram uma coisa bastante apreciada por nós. Muitas vezes uma simbologia representa muito mais do que algumas palavras escritas. Vou dar um exemplo. Quando você está para pôr o seu carro, para estacionar o teu carro, e você vê uma placa redonda com um E cortado, você já sabe que lá não é lugar para estacionar. E você só de bater o olho você já sabe que não é para estacionar. É muito mais ágil do que se tivesse num poste onde está pendurada a placa, escrito todo o regimento de trânsito falando que aquilo não era permitido para estacionamento. Então, todos os povos, todas as pessoas sempre gostaram mais de símbolos do que de informações passadas. A simbologia é muito importante. Vocês, maridos, cheguem para sua esposa e falem para ela: eu te amo. E depois, compre um anel de brilhante. E entregue para ela sem falar nada, e vocês vão ver como é diferente. Obviamente que vocês aqui vão dar muito mais importância para o eu te amo do que para um anel de brilhante. Afinal de contas, o que é um anel com uma pedra em cima, não é verdade? Mas a maioria do povo não é dessa maneira com que vocês, mulheres aqui, são. E, volto a dizer, todos os povos tiveram muito simbolismo. O povo hebreu, especificamente, foi um povo que foi muito perseguido na sua história. Houve a escravidão no Egito, houve o exílio na Babilônia, e aquele povo que foi tão perseguido, que foi tão injustiçado, eles tinham simbolismo através dos seus profetas, que dizia que o Messias estava para vir. E esse Messias seria o quê? O escolhido de Deus, para fazer com que aquele povo não passasse por tanta humilhação. Esse Messias seria um rei poderoso, que destruiria todos os outros exércitos, e faria com que aquele povo tivesse muita prosperidade. E não foram poucos os médiuns ou profetas que falaram sobre isso. Foram ao todo 16 profetas falando da vinda desse Messias. E volto a dizer, os judeus acreditavam que esse Messias era um ser poderoso. Até que no ano 63 antes da nossa era, a Palestina foi invadida pelo Império Romano. E onde as asas da águia ela parava, aquele povo era muito judiado. Porque eles cobravam impostos caríssimos e pegavam todas as riquezas daquele povo e levavam para Roma, para que eles ficassem se deleitando com os prazeres da vida. A humilhação era muito grande, e nada melhor do que a invasão de Roma, para que aquele povo que estava esperando o Messias, era o momento daquele Messias vir. Até que um dia, um casal bem pobre, paupérrimo, estava em Belém, a moça estava grávida, e eles tentaram já para dar luz, e eles tentaram entrar num dos hotéis, numa das estalagens que estavam por lá, mas não conseguiram achar, nem hotel, nem estalagem. E aquela moça, aquele casal, eles ficaram num estábulo, e quando eles estavam lá, aquela mulher deu à luz a um menino. Eles colocaram aquele menino na manjedoura. Todo mundo sabe o que é manjedoura? Vocês podem balançar a cabeça, só para saber que eu estou encarnado. Porque quando eu pergunto, vocês ficam olhando, eu falei, desencarnei no meio da palestra. Manjedoura é um nome bonito, mas manjedoura é coxo.
porque manjedoura vem de manjar, de comer. Então, manjedoura é o lugar onde eles colocavam a comida dos animais, para eles comerem. E aquele casal, ele improvisou algumas palhas e deixou aquele menino lá. E depois que aquele menino nasceu, os pastores que estavam pastoreando nos campos, perceberam a grandeza daquele espírito e vieram até o casal. Aquele menino era tão poderoso que ele despertou também mediunicamente magos do Oriente que perceberam a chegada dele no nosso planeta e vieram e queriam ir até ele para recepcioná-lo. E quando eles estavam no caminho, infelizmente eles se encontraram com o rei Herodes. O rei Herodes, naquela época, era o rei dos judeus. E olha aqui que os magos falaram para Herodes: olha, nós percebemos, nasceu o rei dos judeus aqui. Estava falando para quem? Para Herodes, que era o rei dos judeus. E esse Herodes, ele era tão ciumento que ele tinha uma esposa e 6 filhos. Uma vez ele desconfiou que a esposa e 2 filhos dele estavam tramando contra ele. O que ele fez? Matou a esposa e os 2 filhos. E quando aqueles magos falaram para o rei que havia nascido naquela região o rei dos judeus, obviamente que despertou a curiosidade. E Herodes vira para os magos e fala: olha, se vocês encontrarem, na volta, vocês vêm e me avisam, porque eu também quero contemplar aquela criança. Obviamente que não era essa a intenção do Herodes. Aqueles magos chegaram e encontraram o menino. Mas quando eles iam voltar para informar o rei Herodes, através de um sonho, os espíritos falaram para que eles não falassem com Herodes. E obviamente que o rei Herodes, percebendo que os magos não voltaram, ele não sabia quem era a criança. O que ele pensou? Ora, se nasceu por esses tempos uma criança que vai ser o futuro rei dos judeus, vou mandar matar todos. E ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que foi chamada a matança dos inocentes. Novamente o plano espiritual entrou em ação, e através de um sonho, um espírito avisou José para que tirasse aquele menino lá de dentro, daquele ambiente, porque ele corria perigo. E José leva o menino para o Egito. Essa é uma história que, do meu ponto de vista, cabe muito bem para nós. Porque na questão 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores qual é o maior obstáculo ao progresso. Progresso de quem? Nosso progresso. E os espíritos falam: o orgulho e o egoísmo. E todas as suas denominações, ou aquilo que gera deles. É o orgulho e o egoísmo. Só que os espíritos dizem o quê? Não o progresso intelectual, porque esse não para, mas sim o progresso moral. E dá para a gente perceber que intelectualmente o nosso mundo avança rapidamente, ou não? Meus amigos, eu pertenço a uma geração única na face da humanidade que soube o que era viver sem internet e com internet. Eu fiz curso de datilografia, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Para entrar na NASA, você precisava de datilografia, gente. Hoje em dia, os espíritos estão reencarnando já com esse aplicativo. Eles digitam com os 2 dedos no celular mais rápido do que eu com os 10 dedos no teclado. Quando nós gostávamos de uma música, hoje em dia como é que faz quando você gosta de uma música? Vai na internet, baixa aquela música e você ouve a música quantas vezes você queria. Na minha época era um pouco diferente. Quando lançava uma música que você gostava, você tinha que comprar o disco, o LP. E às vezes por causa de uma música, você tinha que comprar o disco todinho.
Mas também, na minha casa, meu pai conseguiu comprar uma coisa chamada 3 em 1. E assim, para quem não sabe, você colocava uma fita nesse 3 em 1 e ficava no rádio esperando a música tocar. Quando a música começava a tocar, você apertava o play e o rec. Começava a música e daqui a pouco, cidade. 96,9, não é verdade? E você tinha que ouvir. Hoje está uma tranquilidade, gente. Imagino que sim. Eu era de uma época, meus amigos, onde as vacinas... Quem é da minha época tem uma marca parecendo de um gado aqui, ó, no braço. Porque as vacinas eles colocavam a gente numa fila e era só assim, ó, pá, pá. Ia tomando, e se não inflamasse, é porque não tinha pego o negócio. Eu sou de uma época onde as crianças tinham piolho. E que as inspetoras olhavam a nossa cabeça antes da gente entrar para a sala de aula. Se a gente tivesse com piolho, tinha que voltar. Eu não sei se não existe ou se tem shampoo ou loção. Não, existe. Mas se fizer, o professor fizer isso, pode chamar o que minha mãe fazia, gente? Tinha uma coisa chamada Detefon, que era uma latinha redonda. E o que ela fazia? Não era Neucid, obrigado. Ó, o pessoal falou Neucid. Era uma latinha amarela com um pozinho. E como meu irmão mais novo usava fralda, o que ela fazia? Ela pegava o Detefon e fazia toque, 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 toque. A minha cabeça ficava toda branca. Ela pegava a fralda do meu irmão e amarrava. Meus amigos, os piolhos só faltavam morrer. Não, eles morriam, obviamente, com aquilo. Mas eles ficavam tanto na nossa cabeça. E quando parava de coçar, daí o que minha mãe fazia? Tirava aquela fralda, pegava um pente fino. O meu cabelo era liso. Eu acho que ficou ruim de tanto Neucid na cabeça. E ela ia passando o pente fino. Só que tinha uma coisa. O Neucid não matavam as lêndias, que eram os ovos dos piolhos. Então minha mãe passava muitas vezes a tarde toda matando a lêndia na minha cabeça. E eu vou te falar uma coisa que vocês vão ficar agora aterrorizados. Eu tenho uma saudade daquele tempo onde eu podia deitar e passar a tarde toda com a minha mãe mexendo no meu cabelo. Mas são outros tempos. Então, os espíritos já nos disseram que, obviamente, que o progresso intelectual, ele vai indo. O GPS hoje em dia é extremamente interessante. Você pode errar de propósito o caminho que ele recalcula. Na minha época, o GPS era um guia 4 rodas. E você vinha na página assim onde você queria e a página terminava, na verdade. Terminava a rua, você tinha que ir na outra página para ver. E desse jeito nós fomos vendo. Obviamente, não vou ficar falando muito, mas o progresso sempre veio, intelectual. Mas o progresso moral é um pouco mais demorado. E para mim, orgulho e egoísmo é o Herodes que vive dentro de cada um de nós. Esse é o Herodes que vive dentro de cada um de nós. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores qual seria a maior virtude. E os espíritos dizem que a maior virtude é a caridade desinteressada, ou seja, você deixar de ter o interesse por você mesmo para ter interesse pelos outros. O que é uma caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam que caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência quer dizer o quê? Vem do latim benevolare. Volare é vontade, bene é bem. Uma pessoa benevolente é uma pessoa que tem vontade de fazer o bem. E essa vontade de fazer o bem não passa só por dar coisas, mas muitas vezes por dar carinho, dar o seu tempo.
Indulgência, inde de interior, e dútire de doçura. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que tem uma doçura interior para perceber que do erro dos outros, que não é o fim do mundo, o erro de uma pessoa, mas tem uma doçura interior para tentar compreender aquela pessoa que errou e falar com ela para que ela não repita o erro. E perdão das ofensas, é fácil perdoar, gente? É muito difícil perdoar. Então, uma pessoa, para se dizer caridosa, ela tem que ter essas 3 características. Então, não dá para ter uma pessoa caridosa e essa pessoa falar, eu sou caridoso, mas eu não perdoo aquela pessoa. Não é caridosa. Essa virtude que os Espíritos estão falando, essa é a criança que tenta nascer todos os dias dentro de cada um de nós. Aquela criança, nós deveríamos fazer o nosso coração uma manjedoura para que todos os dias essa criança tenha a oportunidade de nascer dentro de nós. Só que lembrem, dentro de cada um de nós existe um Herodes e existe uma criança. Todas as vezes que a pessoa tem vontade de perdoar, todas as vezes que a pessoa tem vontade de relevar o defeito dos outros, vem o Herodes e asfixia essa criança. Essa briga diária de Herodes e do menino que está nascendo numa manjedoura dentro de nós, ela é constante. E na maioria do tempo do ano, o Herodes sempre acaba vencendo essa batalha. No entanto, existe uma época do ano que parece que o negócio muda um pouco, que é a época do Natal. Nessa época, parece que as pessoas ficam mais predispostas a fazer com que aquela criança, ela possa nascer e tomar, e crescer dentro de cada um de nós. Mas, da onde que veio essa data, o Natal? Por que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? Bom, isso aí veio do século IV, quando existia um imperador romano chamado Constantino. Constantino, ele tinha uma batalha na Ponte Milvia contra o general Maxêncio. E diz a tradição que antes de começar essa batalha, no dia anterior, ao meio-dia, ele viu no céu limpo uma cruz muito reluzente. E embaixo dessa cruz estava escrito: com esse sinal você vencerá. Lembra que eu falei de símbolos? Mais um símbolo. E obviamente que Constantino foi para a batalha de Milva e ele derrotou o general Maxêncio. A partir daí, o Império Romano passa a considerar Jesus como mais um Deus que ele tinha dos deuses pagãos. E existia, gente, uma data, porque eles falaram assim: olha, se nós vamos agora adorar Jesus, e isso foi por decreto do imperador, a gente vai ter que pegar uma data para comemorar o nascimento desse Jesus. E é interessante que no dia 22 de dezembro, no hemisfério norte, eles comemoram os solstícios de inverno. Ou seja, quando começa o inverno no hemisfério norte, ele é muito rigoroso. Então eles faziam festejos, festas, em relação ao deus Apolo, que segundo a tradição greco-romana, era o deus que no seu carro levaria o sol. E eles faziam essa festa em reverência ao deus Apolo, para quê? Para que não demorasse muito para voltar. E olha só como eram essas festas. As pessoas, elas durante o ano, elas faziam algumas lembranças, e depois, nesse dia, eles trocavam esses presentes. Eles estocavam bastante frutas secas, porque no inverno a neve não tinha condições de fazer com que eles pudessem colher alguma coisa para comer. Então eles estocavam bastante frutas secas. E hoje a gente vê frutas secas.
E esse dia do solstício de inverno, no dia 22, ele demorava 3 dias, era feriado, e naquele dia, como ia vir um período muito longo, onde as pessoas não poderiam comer muito, as pessoas comiam e bebiam até não aguentar mais. Isso é verdade. Tanto que tinha vomitórios, onde a pessoa comia, bebia, ela vomitava para quê? Para comer de novo. Olha só que interessante, tirando essa parte de comer e beber, é bem parecido com a festa que a gente vê hoje em dia, ou não? Só que, no princípio, essa festa, que passou a ser celebrado o nascimento de Jesus, o Natal, era como se fosse um carnaval, era muito festejo, mas depois, com o tempo, ela foi se tornando uma data em que as pessoas elas podiam refletir sobre o ensinamento daquele mestre, onde havia um pouco mais de respeito, e era o dia, essa data simbólica, era o dia onde a família se reunia. Obviamente que erros ocorreram. Os judeus que estavam esperando o Messias, eles não reconheceram Jesus como Messias. Por quê? Porque eles estavam esperando um rei poderoso. Chega um menino pobre. Eles queriam um rei que destruísse os inimigos, acabasse com os inimigos. Chega Jesus e fala o quê? Ama os teus inimigos. Eles queriam dinheiro, riqueza, eles queriam uma vida mais abastada. E Jesus falava o quê? Não ajuntei tesouros que a terra, que a traça e a ferrugem corroem. E os judeus, eles simplesmente desprezaram a mensagem do Messias, tanto que até hoje eles não consideram que Jesus é o Messias. Os cristãos foram diferentes. Eles reconheceram no menino Jesus o Messias que estava para vir. Mas como a mensagem de Jesus era difícil para ser aceita, eles deram mais importância à pessoa, ao mensageiro, do que à mensagem. E acabaram idolatrando Jesus. Acabaram endeusando Jesus. E me parece, e vocês podem ficar à vontade, não precisa concordar, que não era o objetivo de Jesus ser endeusado, idolatrado, porque senão ele viria como um dos reis mais poderosos da história da humanidade. Me parece que a mensagem dele era mais importante, e ele quis destacar isso, indo completamente contra todo aquele tipo de coisa que esperavam dele. Então, a gente está vendo que Herodes e o menino, ele vai lutando todos os dias. E volta a dizer, nessa época, parece que fluidicamente os nossos pensamentos mudam. E as pessoas estão mais predispostas a deixarem com que aquele menino na manjedoura possa crescer. A ponto que tem um escritor alemão, um garoto, um rapaz que estava na Primeira Guerra Mundial. O nome dele é Erich Remarque. E esse Erich Remarque, ele escreveu um livro, Nada de Novo no Fronte. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi marcada pela invenção da metralhadora. Porque antes as guerras eram como se fossem lords ingleses. Os dois exércitos vinham de um lado para outro, um podia dar um tiro no outro, ou coisa parecida, e eles guerreavam, e geralmente quem tinha mais pessoas acabava ganhando a guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a metralhadora mudou aquilo tudo, porque somente um soldado com uma metralhadora, ele podia acabar com um pelotão todo. E muitas vezes, na Primeira Guerra, eles faziam trincheiras. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Eles cavavam, onde eles ficavam lá, e um tentava acertar o outro, mas eles precisavam ficar dentro da trincheira, porque se eles levantassem, eram metralhados. Esse Erich Remarque diz que no dia 24 de dezembro de 1914, guerra em Flanders, na Bélgica,
estavam de um lado numa trincheira soldados alemães e numa outra trincheira soldados ingleses. E à noite, nessa noite de Natal, onde as pessoas elas começam a se lembrar dos parentes, dos amigos, eles lembraram, e o exército alemão começou a cantar Noite Feliz. E aquele canto, ele foi tão alto que tocou do outro lado o exército inglês, que também começaram a cantar Noite Feliz. Olha só que interessante. No outro dia, um soldado inglês saiu de onde ele estava e foi até a trincheira. Quando ele chegou, os alemães tomaram um susto, e ele falou: calma, eu só venho aqui que eu quero pedir paz, desejar a cada um de vocês um Feliz Natal. E os soldados alemães que estavam na trincheira aceitaram o pedido de Natal. Chegou um sargento alemão, pensaram, agora vai ser prisioneiro de guerra. O sargento alemão também aceitou o Feliz Natal daquele soldado inglês. Chegou um capitão alemão e fez mais do que isso, ele pegou algumas garrafas de vinho e levou no fronte para abrir. Os outros soldados ingleses, eles saíram de lá porque eles viram que o amigo não tinha sido capturado, e naquele dia eles comemoraram o dia do Natal, onde cada um que tinha uma certa lembrança, alguma coisa, eles trocavam presente entre eles, até que um alemão arrumou uma bola, e eles foram jogar futebol, um contra os outros, e eles mesmos fizeram uma trégua de 6 dias, naquele dia, meus amigos, o Herodes existente em cada um de nós, ele foi massacrado pelo menino da manjedoura. E é isso que todos nós esperamos para o Natal que nós vamos viver. O que será que nós queremos? O Natal com Jesus ou o Natal com Herodes? Dá para perceber a diferença entre o Natal com Jesus e o Natal com Herodes? Faz um amigo secreto. Compre um tênis para uma pessoa, e quando para o teu amigo secreto, e quando chega aquela pessoa com um sabonete na mão e começa a falar as tuas características, o Herodes ele acorda de uma maneira, na verdade. Então não faz. Hoje em dia o pessoal, quando faz isso, estipula um preço, na verdade. Eu me recordo até hoje que uma amiga minha me deu uma toalha de rosto. Eu a princípio pensei que era brincadeira, mas depois não veio o presente, eu percebi que era aquilo lá mesmo. O Herodes, quando ele está tomando conta no Natal, os pensamentos nossos são aquele pensamento quando você vê a tua cunhada que não está fazendo nada. Não de vocês, lá do pessoal lá de cima de São Paulo. O Herodes, ele faz o quê? Olha que folgada, não quer fazer nada. Pessoas na empresa que uma fica criticando a outra e tudo mais, no Natal ela até se predispõe a participar de um jantar entre amigos, nem que precise falar, mas já é um começo de estar na mesma mesa. É nessa época que o menino tem mais força, e é esse que tem que ser o nosso Natal. É esse que tem que ser o nosso Natal, onde nós temos algum problema com algum familiar, que a gente não se importe de estar junto com aquele familiar, que se a gente puder perdoar, que nós perdoemos, porque o menino está falando para nós, você não gosta de uma pessoa, você está falando, eu quero muito ficar com aquela pessoa, porque quanto menos você gostar dessa pessoa, mais você vai ter que conviver com ela, a ponto de gostar dela. É consolador isso que eu estou falando para vocês ou não? Mas é o que acontece, porque o menino está falando que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quanto eu não perdoar, enquanto eu não me ajustar com determinada pessoa, ela vai ter que vir junto comigo. Quando o menino nasce no Natal,
os nossos pensamentos são diferentes, e a atmosfera fluídica que está em torno de nós, ela se modifica. Se modificando essa atmosfera fluídica, ela atrai espíritos que têm a mesma simpatia com nós. Se os nossos pensamentos é do menino da manjedoura, que a gente só quer o bem, a gente só quer se divertir, a gente quer estar bem com todas as pessoas, chegarão até nós espíritos que vão fazer isso, que vão ter a mesma característica. Agora, se o meu Natal for com Herodes, onde eu quero criticar, onde eu quero falar mal, onde eu acho qualquer coisa para falar mal de uma pessoa, esses mesmos espíritos que têm essa mesma simpatia, vai estar em torno de nós. Só que no Natal com Herodes, o aniversariante não vem estar presente. Agora, o Natal com o menino da manjedoura, o próprio aniversariante diz que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em seu nome, que lá ele vai estar. E para terminar essa noite de Natal com Jesus, na questão 321A do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se no dia do finados, os espíritos eles vão até o cemitério. E os espíritos falam que sim, mas não é pelo fato de estar no cemitério, é que nesse dia, quando nós lembramos deles, eles vêm até o nosso encontro. Não precisa ser só no cemitério. Então, se nós quisermos ter um Natal com Jesus, pensem naqueles que já se foram. Pense naquele que nós amamos, mas tem que ter um pensamento do menino da manjedoura, que eles virão. E se tiver um médium vidente na noite de Natal de cada um de vocês, que estiverem fazendo o Natal com Jesus, talvez não conseguirá perceber o aniversariante, porque é um espírito de uma grandeza infinita, mas vai perceber todos aqueles que nos antecederam e que estarão junto conosco, celebrando o nascimento de Jesus. E para terminar, se aquele menino depois do Natal continuar crescendo e esmagar o Herodes que existe dentro da gente, aí, meus amigos, é Natal o ano todo. Espero sinceramente que daqui 24 dias todos nós estejamos junto com os nossos familiares, que aquele menino da manjedoura possa estar dentro de cada um de nós, que o aniversariante esteja presente e que todos nós possamos ter um feliz Natal, um ótimo Natal. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Muito agradecido.